TV Metrópole, canal 26, programa Tá na Rede, Tá na Mídia, recebendo hoje a odontóloga Carol. Carolzinha, esse material que você trouxe aí, no caso, simboliza o que? Tanto esse aqui, na verdade, e esse aqui. Eu trouxe para falar um pouquinho, porque outro diferencial meu no consultório é o quê? Eu não sou aquelas profissionais que olha só a boca do paciente, eu gosto de ver o paciente como um todo. E depois que eu termino o tratamento, eu não quero que ele volte lá com outra cárie, eu quero que ele volte só para fazer uma manutenção e uma limpeza. Então, sempre que eu termino de fazer a limpeza, eu mostro para o paciente o que é a cárie, o que é o tártaro e como é que ele faz para evitar que isso aconteça. Então, a gente tem aqui esses dentinhos, que é o que? A evolução da cárie. Sabe o que é a cárie, de onde ela vem, o que ela come, Não, o que dá ela pra explicar um pouquinho? Ela come isso aqui? Pode comer Daqui a pouco também, a gente eu vou fala falar isso. sobre isso. É porque muita gente também fala, no consultório, geralmente eu deixo um potinho de bala. E daí os pacientes ficam assim, doutora, você quer dar cárie nos pacientes? Eu falo assim, não, quem dá cárie não é o doce, é você não escovar o dente. Pode comer e escovar, exatamente, né? Porque a cárie, para existir, não é só comer doce, não é só não escovar o dente. São fatores que se juntam para formar o negócio. Então, assim, se a pessoa come, não escova o dente direito e fica com esse resto de alimento por muito tempo, daí sim pode acabar formando a cárie ou o tártaro. Isso vai depender do tipo de bactéria que ele tiver na boca. As pessoas têm tendência a ter mais cárie ou mais tártaro, mas tem alguns azarados que tem tipo os dois misturados. Kit, né? Mas daí o que acontece? O resto de alimento ele vai ficar mais nessas regiões que são menos lisas do dente, que seria a parte de cima e a parte entre os dentes. E na gengiva, que a gengiva ela não é grudada totalmente no dente. Ela vem grudada até uma certa parte e tem um espacinho de alguns milímetros que varia de dente para dente, de pessoa para pessoa, que ela fica só encostadinha, então como se fosse um bolso em volta ali do dente. Ela é ocasionada a partir de quê, na verdade? A cárie? Sim. O fator principal dela. O fator principal é o quê? O resto de alimento por muito tempo ali na boca. Então, quando come que esse resto de alimento ele fica ali, se a pessoa não escova o dente, esse resto de alimento interage com as bactérias e forma uma placa bacteriana. Que quando você come, fica 2, 3 horas sem escovar o dente, você passa a língua, você sente que o dente está áspero. Aquilo ali é a placa bacteriana. Dependendo da bactéria que estiver nessa placa, ela pode tomar 2 caminhos. Ou ela pode produzir um ácido e começar a dissolver o dente, a descalcificar o dente e formar a cárie, ou ela pode começar a absorver o cálcio que tem na saliva, então daí vai formar o tártaro. Então geralmente as bactérias em cima são as que têm mais tendência a formar a cárie e as que têm na gengiva a formar o tártaro. Isso quer dizer que pessoas que usam o aparelho, agora, né, ultimamente teve um crescimento devido à facilidade do aparelho, então são cuidados não dobrados, né? Redobrados, exatamente, porque tem o fio do aparelho e o bracket, que daí vai juntar mais resto de alimento, vai ter mais áreas de retenção de alimento. E daí como é que funciona? A escovação, ela não pode ser feita imediatamente depois que você comeu. Você acabou de comer e vai escovar, não é legal escovar. Mas por que assim? Porque toda vez que a gente se alimenta, o pH da nossa boca fica ácido. Se você for escovar logo depois com essa acidez, vai ocasionar um desgaste. Vai aumentar o desgaste do esmalte, vai aumentar mais. Então é bom esperar sempre 20 minutos, mais ou menos, para escovar o dente. Mas também não deixar passar muito tempo depois, porque senão já começa a formar a placa. E assim, mais importante do que a escovação é o fio dental. Eu tinha um professor que dizia que se ele ficasse numa ilha deserta e ele tivesse que escolher uma coisa que ele tinha que ter, era o fio dental, mais do que a escova. Porque o importante na escovação é o quê? É a desorganização da placa. Você vai colocar a escova para a placa ficar desorganizada e as bactérias não conseguirem produzir esse ácido. Só que isso você consegue até passando o dedo ali. Claro que não vai ser tão bem feito quanto com as cerdas da escova, mas entre os dentes você não consegue. Então o fio dental é que vai conseguir. Existe também algum tipo de escova especial para associar o trabalho do fio dental? Porque às vezes tem gente que usa de forma errada, faz machucar, né? Tem. A escova, ela não pode ser... Tem muita gente que acha que a escova tem que ser dura para ser eficiente. E na verdade a eficiência vai ser a repetição do movimento de forma... Qual seria o movimento? Faz aí eu posso te fazer nesse aqui, ó. A escova, você tem que posicionar ela para gengiva, em 45 graus, aqui com a gengiva. E fazer um movimento circular. Para quê? Para ela entrar nesses espacinhos mais profundos entre um dente e outro e não machucar a gengiva. Se você fizer esse movimento para
frente para trás, comum, que né? é o mais comum, você vai estar agredindo a gengiva. E a gengiva é um tecido muito sensível, muito fininho. E essa agressão, ela se protege como? Diminuindo de tamanho. Então começa a expor a raiz do dente. Que falam que às vezes o dente começa... O dente cresceu. Na verdade, o dente não cresceu, a gengiva que diminuiu. Tem gente que escova o dente perto da lavanda, o sapato é... Não é? E daí, além de não limpar direito, porque a escova não vai conseguir chegar nos espaços interdentais aqui, vai machucar a gengiva. Então, a escovação tem que ser mesmo devagar, com a escova macia ou extra macia e passando de 3, 4, 5 vezes a escova em cada grupinho de dente. E a quantidade do creme dental, existe algum tipo de procedimento em relação a... Porque tem gente que coloca, parece estar colocando uma cobertura, propagandas, né? Nas propagandas eles mostram aquela... Mas não, é só você coloca de atravessado na escova. Porque se fizer muita espuma, você não vai conseguir escovar o tempo suficiente o dente. Então tem que ser bem pouquinho mesmo. A pasta, ela ajuda, mas ela é um coadjuvante. O que vai limpar mesmo é a escovação. E o fio dental? Que o fio dental é outra coisa que eu acho legal de ensinar como faz. Primeiro, você precisa de um pedaço grande de fio dental. A medida geralmente é o antebraço. Por quê? Porque você não pode usar o mesmo pedacinho de fio dental em todos os dentes, senão você tira a bactéria e sujeira de um dente e leva para o outro. Então você vai colocando um pedacinho novo de fio dental a cada dente. Vai passando, Vai tipo fazendo teu tricô, tem gente que gosta de fazer aquela história de ficar amarrando, mas eu acho muito complicado. Eu prefiro só ir passando. Pois eu brinco de cabo de guerra, meu irmão. Eu acho que eu vou, tipo... E o Ivan, que passa plástico nos dentes, o que é que você me diz? É melhor que nada, mas fio dental, assim, é melhor, ele pode ver uma sacola, fica a cabeça. Mas, o pior de tudo é palito de dente. Gente, eu sou, tipo, noiada com palito de dente. Às vezes, pessoas desconhecidas no restaurante, assim, moço, por quê? Isso não vai te fazer bem? Dos casos mais absurdos, assim, que um paciente chegou para fazer um tratamento na sua clínica, lá no seu atendimento, que você chegou a encontrar entre os dentes, já existiu de encontrar pedaços de fio, pedaços dessas coisas que ficam? Olha... Teve um paciente que chegou com um abscesso por causa de uma pontinha de um palito de dente, que ficou lá no último dente. Agora, o que eu mais encontro entre os dentes é frango. É mesmo, né? Ai, frango é campeão, cara. Deu, tipo assim, uns pedaços de frango, assim, presos no meio da gengiva. Deu, oh, meu Deus. É quase uma galeteria boa. E a desculpa é sempre, doutor, eu não tive tempo de escovar, doutor. Eu vim direto do trabalho, fiz um lanchinho ali. Mas a gente sabe quando o paciente não escovou só hoje, ou quando ele não escova faz tempo. Então, quando você vai namorar, até mesmo, a pessoa tem que ser assim, ó. Você é dentista? Só um minutinho para você que está em casa, TV Metrópole, canal 26, programa Tá na Rede, Tá na Mídia. O Ivan antes limpava com o plástico. Agora vai usar fio dental. Sai daí não.